Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Né? Nós terminamos, então, com a prisão de Paulo, né? No capítulo 21, aí Paulo se defende, né? E começa: Homens, irmãos e pais, ouvi a minha defesa que eu faço agora perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, silenciaram-se ainda mais. E disse: Eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade na Sicília, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando às prisões, tanto homens quanto mulheres. Como também o sumo sacerdote testifica de mim, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui para Damasco, para trazer os que estavam ali presos para Jerusalém, para serem punidos. Quer dizer, ele está falando aí do passado dele, né? Que ele foi para Damasco, e em Damasco, na estrada de Damasco, é que teve a sua conversão, e ele fala disso, né? E aconteceu que, enquanto eu viajava e me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia, de repente brilhou no céu uma grande luz ao meu redor. E eu caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E como eu não enxergava por causa da glória daquela luz, sendo conduzido, ele conta a história, né? Pelas mãos do que estavam comigo, cheguei a Damasco. Os dois que estavam com ele levaram ele até Damasco, e onde ele tinha que fazer lá as orientações que foram dadas por Cristo, né? Na realidade, então, Paulo nunca esqueceu sua impressionante conversão, né? O apóstolo nunca pôde esquecer sua conversão de um perseguidor de todos que creem em Cristo para um crente. Ou seja, ele não esquece isso, não esquecia, né? Tá? Que influência essa conversão teve em toda a sua vida posterior, né? Que encorajamento era o fato de trabalhar ao lado dele, a quem outrora ridicularizou e desprezou. Ele nunca esqueceria a confiança transmitida a ele no início de seu ministério. Ele podia falar de maneira inteligente porque tinha uma experiência, um conhecimento pessoal do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma fé viva e permanente, pois cultivou um senso da presença de Cristo em todas as suas obras. Interessante, né? Então, ele falando da conversão, né? E uma coisa também, uma condenação inspirada, né? Sob a influência do Espírito Santo, Paulo proferiu uma condenação profética semelhante à que Cristo proferiu ao repreender a hipocrisia dos judeus, né? O juízo proferido pelo apóstolo foi terrivelmente cumprido quando o iníquo e hipócrita sumo sacerdote foi assassinado na guerra judaica, né? Então, ele foi enviado depois aos gentios, e Paulo e o comandante romano, ele esteve lá com o comandante romano e foi apresentado diante do concílio, né? No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das suas correntes e ordenou que viessem os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o assentou diante deles, né? Então, Paulo ficou lá e fez, então, uma apresentação ao concílio para saber o que estava acontecendo na realidade, né? Ele buscou isso, tá? Então, veja bem, um sujeito que perseguia os cristãos, né? Ele insistiu, até teve ordem para ir a Damasco para identificar cristãos, para buscar e trazer e punir. E no meio do caminho houve a transformação. Cristo agiu.
E é isso que nós precisamos em nossas vidas, entregar nossas vidas a Deus, pedir que Ele possa agir, porque Satanás está agindo, né? E Satanás não pede, agora Cristo pede, né? Eis que estou à porta e bato, se abrir, então depende se eu quero, se você quer. Ele não impõe absolutamente nada, diferente do maligno que vai te apresentando, vai te induzindo e vai a ti e a mim, né? Então veja bem, nós temos que buscar a presença do nosso Senhor e Salvador diuturnamente. Na hora da manhã, antes de sair de casa, ore a Deus, leia a Escritura, faça o seu culto familiar, ou pelo menos você como sacerdote do lar, busque estudar a palavra para que você e sua família, ao sair para a escola, para o trabalho, para o que tem que fazer, sair já com a armadura de Cristo. Amém? E é isso que eu desejo, que você faça uma reflexão na palavra do Senhor e que isso te leve ao arrependimento, à conversão e que você esteja preparado com a graça de Deus para ir para o céu quando Jesus voltar. Amém.